Olá, espero que vocês que estejam me assistindo estejam bem. Quero começar agradecendo a futuras cientistas pela oportunidade de falar do meu trabalho, da minha profissão, que é algo que eu gosto muito de fazer. Vocês vão ouvir um barulhinho aqui no fundo, porque eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, estamos com um sol para cada um, então estou com o ar ligado, então fica esse barulhinho no fundo, mas eu acho que não vai atrapalhar a gente não. Bom, para vocês saberem um pouquinho sobre mim, eu sou física médica, sou pesquisadora de pós-doutorado do Matemática Queer, que é uma linha de pesquisa do PEMAT, da UFRJ. Sou doutora pelo IRD, Instituto de Radioproteção e Dosimetria, sou mestra pela UFRJ, tenho mestrado em radiologia e tenho graduação em física médica pela UFRJ, onde eu fiz uma graduação sanduíche na Fachhochschule em Berlim. Eu trabalho hoje como física médica da medicina nuclear do Instituto Nacional de Câncer, aqui no Rio de Janeiro. Sou membro do comitê executivo do Imani Nuclear Brasil, temporariamente. Daqui a pouco a gente tem uma próxima governança, né? Sou também da Comissão de Justiça, Equidade, Diversidade e Inclusão da Sociedade Brasileira de Física. Bom, falar sobre a minha trajetória, né? Eu comecei na física, bacharelado em física, sempre tive uma atração pelas áreas da saúde, e aí foi oferecido um curso de física médica, eu migrei para esse curso de física médica. No meu terceiro período eu estava procurando estágio, emprego, né? No jornal, e aí tinha um anúncio no jornal para um estágio em física médica, uma empresa aqui no Rio. Era para trabalhar com radioterapia, mas a essa altura eu não fazia ideia nem do que era o campo da física médica inteiro, né? Fiz estágio nessa empresa, foi muito bom para o meu crescimento, para tudo. Teve uma oportunidade de fazer a graduação sanduíche, passar um semestre na Alemanha, eu fui. E quando eu voltei, eu fiz um estágio de medicina nuclear no hospital universitário. E aí eu pedi para sair dessa empresa, que eu fazia estágio remunerado, né? Porque eu não queria mais ficar em radioterapia, eu queria ficar em medicina nuclear. Depois eu me formei, fui professora substituta na mesma universidade, fui professora efetiva na mesma universidade. E aí fui fazer minha pós-graduação, mestrado, doutorado. Fui chamada no concurso que eu assumi hoje, que estou no INCA. E depois disso eu comecei a fazer esse ano meu pós-doutorado na UFRJ também, no Instituto de Matemática, mas porque a linha de pesquisa é uma linha de pesquisa que me interessa. Bom, pontos-chave durante a minha carreira, né? Eu tive uma mudança de área ainda na graduação, então estava tudo encaminhado para eu seguir na radioterapia. Acabei mudando de ideia e fui para medicina nuclear. Na época que eu defendi meu TCC no início de 2007, né? Então nessa época não tinha residência em medicina nuclear. Até tinha uma que era mais geral, mas era em São Paulo, não era remunerada, eu não tinha como me manter lá. Então eu acabei fazendo vários estágios em medicina nuclear para conseguir ter essa formação que hoje a gente tem na residência, né? Então esse foi um ponto muito importante da minha carreira. Outro ponto muito importante da minha carreira foi a maternidade, né? Eu fui mãe e engravidei, tenho 2 filhos durante o doutorado e foi bem difícil, então foi um ponto assim que deu uma reorientada no caminho que eu estava seguindo de carreira, né? E mais recentemente um pouco da mudança do meu foco de estudo, indo mais para os estudos de gênero, estudando a presença das mulheres na física médica, na ciência, nas áreas que a gente chama de STEM, que é de engenharia, tecnologia, matemática, ciências. Então, essa hoje é a minha área de estudo. Aí o grupo pediu que eu falasse sobre qual foi a minha maior inspiração. Assim, eu tive a felicidade de ser orientada por mulheres, né? Tanto no meu TCC, no meu mestrado, no meu doutorado. Então, essas pessoas me inspiraram muito. Foi bem difícil. Eu passei ainda por algumas dificuldades que elas já tinham passado na época delas, outras que elas vivenciaram e eu não vivenciei, mas assim, foi bem difícil. E elas perguntaram
Para mim, se é possível qualquer garota ser física médica, eu acredito que é possível qualquer garota que queira ser física médica. É possível, né? Porque eu acho que é um conjunto simples de habilidades, né? Se você tem essa orientação para as ciências exatas, se você gosta do trabalho com pessoas, né? Se você gosta do trabalho na área da saúde, apesar da área de formação ser dentro de um núcleo da física, nós somos trabalhadores da saúde. Então, eu acho que esse é um caminho bastante próspero e bastante possível para aquelas que desejam, né? Que têm essa possibilidade de se dedicar a essa área. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é a física médica, tá? A física médica, ela é uma área que você pode trabalhar numa interface. O que é uma interface? Numa fronteira, né? Entre dois saberes, né? Entre a área de conhecimento da física e a área de conhecimento da saúde. Então, nós somos profissionais especializadas nas aplicações dos conceitos e métodos da física na área da saúde. Normalmente, a gente vê essa imagem de uma ponte, né? Tem a física, tem a medicina e tem a física médica, que seria essa interseção, né? Na verdade, não é nem a medicina, é a área da saúde, que é uma área ainda maior do que a medicina. A medicina está dentro da área da saúde, mas ela não é toda a área da saúde. Então, a física médica seria essa ponte entre essas duas áreas. Essa é uma expectativa. Só que a realidade é essa. A gente não sabe bem onde acaba um, onde termina outro. Existem outras áreas envolvidas. É uma equipe multidisciplinar. Então, por isso, no meu entendimento, eu acredito que é uma área muito rica, porque a gente pode trabalhar com várias pessoas e aprender muito, né? Porque quando a gente faz uma graduação em física, uma graduação ali muito dura, você é um caminho meio que solitário, né? Porque você vai fazer uma pesquisa, provavelmente vai ficar num laboratório, vai desenvolver aquilo e aquilo vai aprofundando no mestrado, no doutorado, se assim você desejar, né? Se você for, por exemplo, para as licenciaturas em física, vai também seguir esse caminho na graduação, depois vai começar a dar aula. Então, e convivendo entre seus pares, né? Se você for da educação, você vai conviver com professores de outras áreas, mas se você for da área da ciência, da academia, você vai ali ficar convivendo muito com físicos e físicas o tempo todo. Na física médica, não. Na física médica, a gente convive com enfermeiro, com fisioterapeuta, com médicas, com farmacêuticas, com técnicas de radiologia, com técnicas de enfermagem, com assistentes sociais. Então, é um mundo muito grande, muito diverso de colegas que vão atravessar a sua vida, a sua jornada. Você vai aprender um pouco com eles, porque tem momentos que as áreas de atuação se, se sobrepõem, né, se atravessam. Então a gente tem que lidar com isso. Então eu acho que é uma área muito rica. E tem os pacientes, né, que a gente lida com os pacientes, algumas áreas mais, outras menos. Vou falar sobre as áreas da física médica mais para frente, mas é muito interessante, é uma relação muito também proveitosa, muito enriquecedora, né? Bom, tem campos tradicionais de atuação da física médica na parte hospitalar, né? Tem a radioterapia, o radiodiagnóstico e o campo que eu trabalho, que é a medicina nuclear. A radioterapia, o próprio nome diz, é terapia que se utiliza de radiações ionizantes, né? Que quando a gente vê, fulano teve câncer, foi fazer radioterapia. Então tem um físico que trabalha lá, que calcula o que a gente chama desses campos, que é onde o feixe vai interagir naquele paciente, para o paciente ter o melhor tratamento possível, com o menor efeito danoso, deletério, colateral possível, né? Então, o melhor benefício com o menor dano por conta da radiação. A área de radiodiagnóstico, o nome também diz diagnóstico, é a área dos exames que se utilizam de radiação ionizante e não ionizante também. Então, quais são esses exames? Raio-X, tomografia, ressonância, ultrassom. Todas essas áreas
são acompanhadas de perto por um físico ou uma física médica, que vão ali fazer controle de qualidade, vão garantir que o equipamento está funcionando dentro do esperado, que está entregando a dose adequada para aquele procedimento, para aquele paciente, vai verificar se as áreas onde esses equipamentos estão instalados são áreas seguras para a circulação das pessoas, das trabalhadoras, dos trabalhadores. Então, tem que ter uma física médica no radiodiagnóstico também. Na medicina nuclear, que é a área que eu trabalho, ela é uma área híbrida, nesse sentido, de terapia e diagnóstico. Então, nós trabalhamos também fazendo exames para efetuar diagnósticos de doenças ou acompanhar algumas doenças. E há também terapias, onde a gente utiliza fontes de radiação, que é um remédio que o paciente é injetado. Muita gente chama de contraste. No radiodiagnóstico tem um contraste, não é isso. Na medicina nuclear, o paciente recebe uma medicação que tem uma fonte de radiação ali dentro. O paciente vai começar a emitir essa radiação e os aparelhos vão detectar, de acordo com o que a gente está estudando. Então, os exames desse que a gente faz são as cintilografias, o PET-CT, que é um exame agora que está mais em alta, né, um exame do procedimento moderno. Nós fazemos terapia para câncer de tireoide, onde o paciente recebe um iodo radioativo, fica internado, é indolor, o paciente não sente nada, fica super bem, mas fica internado ali 24 horas, mais ou menos. E aí, todos esses procedimentos estão dentro do campo da medicina nuclear. Então, essas são as 3 áreas, mas há outras áreas, né? Hoje, há físicas e físicos médicos trabalhando com gestão de pessoas, com gestão hospitalar, com proteção radiológica, trabalhando em ciclotrons, em reatores, em diversas áreas que não são essas áreas tão tradicionais, tão conhecidas, mas que aplicam, têm oportunidade de aplicar os seus conhecimentos da física nessas áreas, né? Então, hoje, se eu quiser ser uma física médica, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma graduação, uma universidade, uma faculdade, né? Que pode ser em física, física médica, pode ser a licenciatura, isso dura de 4 a 5 anos. Se você quiser trabalhar em um hospital, normalmente, a maioria das pessoas já faz uma residência. O que é uma residência? É um curso de pós-graduação por 2 anos, são 60 horas semanais, é pesado, onde as pessoas, inclusive, moram no hospital, por isso até que chama residência. Então, quem mora, a maioria das pessoas mora em alojamentos do hospital, para ficar ali o tempo todo aprendendo tudo no dia a dia, na rotina. É um aprendizado, assim, prático. Então, você tem aulas teóricas, mas você tem maior parte da sua formação ali, é uma formação prática dentro do hospital, atendendo os pacientes, atendendo as demandas do dia a dia, tudo que surge ali, vai aprender sobre SUS, vai aprender sobre atendimento geral, especializado, atendimento atenção primária à saúde, atendimento em centros de alta complexidade, tudo isso você vai aprender na sua residência, né? Então, para quem vai fazer, gostaria de trabalhar no hospital, inclusive recomendo fortemente que faça a residência. Depois que você se forma na residência, você termina esses 2 anos, você tem que ter uma certificação para trabalhar como supervisora de proteção radiológica na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é a CENEM. Então, 2 das 3 áreas que eu falei precisam dessa certificação, que é a radioterapia e a medicina nuclear. O radiodiagnóstico não está regulamentado pela CENEM, ele é regulamentado pela Vigilância Sanitária, então não tem essa certificação da CENEM. Mas se você for trabalhar num ciclotron, num reator, tem outras certificações, numa radiofarmácia, tem outras certificações também da CENEM que você precisa fazer essa prova. Para fazer essa prova, você tem que comprovar experiência prática, você tem que ter um tempo de comprovação dessa experiência, você faz uma prova escrita e aí você é aprovado ou não para ter uma licença para que você possa atuar exercendo esse papel de supervisora de radioproteção. Tem também uma prova que é chamada de prova de especialista na Associação Brasileira de Física Médica,
ela não é uma prova obrigatória, ela não tem nenhum peso legal, mas principalmente para a área de radioterapia, o mercado tende a entender que essa é uma certificação importante, tá? É como se fosse um selo de qualidade, que você foi bem formado, que você tem aquele conhecimento, que está apto para trabalhar na área. Como eu disse, não é obrigatório, mas para alguns mercados, alguns lugares onde você for trabalhar, é desejável. Um outro caminho que pode ser seguido é um caminho da academia. Você pode fazer uma pós-graduação estrito sensu, né? Fazer um mestrado, um doutorado. O mestrado leva de 1 a 2 anos, doutorado de 3 a 5 anos. E também depois, se você quiser atuar na área hospitalar depois de tudo isso, você vai ter que fazer aquelas certificações que eu te falei, só que vai ter que ter uma complementação prática, porque essas certificações são para o trabalho. É claro que eu fiz esses dois caminhos separados, mas eles se entrelaçam. Tem gente que faz primeiro o mestrado, depois a residência, faz a residência e no final já entra no mestrado. Tem várias possibilidades, mas só para ter um entendimento de caminhos possíveis, né? Então, ser uma mulher na física médica. Bom, a pergunta delas é se eu tive um desafio, se eu superei, como é que eu administro isso. Bem, eu tive alguns desafios desde a graduação, né? Como eu disse, a graduação de física ela é uma graduação bem dura, né? É bem pesada em termos das disciplinas e eu tive muita dificuldade com o machismo em todas as áreas da minha formação, da minha área de trabalho. É bom sinalizar que a gente tem aí questões também que eu não passei por isso por ser uma mulher branca. Mas mulheres negras, além do racismo, ainda passam por situações, além do machismo, ainda passam por situações de racismo. Eu gostaria só de pontuar isso, que a gente não perca essa discussão do nosso radar, né? Que tanto o racismo quanto o machismo são sistemas de poder que estão, infelizmente, ainda, perdão, arraigados na nossa sociedade e a gente não pode se esquecer dessas estruturas, porque essas estruturas determinam muitos acontecimentos e muitos movimentos na vida das pessoas que estão nesses grupos de pessoas subalternizadas ou oprimidas, como mulheres negras e por aí vai. Então, certamente, os maiores desafios que eu tive foram relacionados ao machismo, especialmente por conta da minha maternidade, né? Como eu falei para vocês, eu fui mãe durante a pós-graduação, durante o doutorado. Aconteceu, foi possível, deu tudo certo, mas foi muito difícil. Muito difícil porque eu já trabalhava e fazia também a pós-graduação, né? E aí acabei engravidando, engravidei 2 vezes durante o doutorado, tive meus 2 filhos fazendo doutorado. E além da dificuldade já de ter um filho pequeno, recém-nascido, estudar, trabalhar, ainda tinha o olhar de alguns professores, algumas pessoas da instituição de, que eu pertencia, de capacidade, porque a partir daquele momento eu era mãe, e aí eu não ia ter a atenção necessária para cumprir a pós-graduação, então foi um momento bem difícil. Na física médica, infelizmente ainda não é diferente de outras áreas das ciências. Ainda temos poucas mulheres em cargos de liderança, ainda somos minoria, tanto na profissão e também nas lideranças, como acontece em tantas áreas da ciência, né? Não é uma característica exclusiva da física médica. Então, eu queria trazer para vocês alguns dados. Eles vieram de um artigo que, inclusive, eu publiquei e escrevi junto com mais 2 pessoas, 2 colegas. A fonte está embaixo. Vocês podem olhar aqui do lado, podem procurar o artigo para ler, mas alguns dados sobre a presença das mulheres na área da física médica. Então, temos 2 sociedades que a gente pode se associar. Tem mais, mas assim, relacionadas à física especificamente, são essas 2, tá?
que é a SBF, Sociedade Brasileira de Física, e a ABFM, que é a Associação Brasileira de Física Médica. Então, eu levantei de acordo com um censo realizado 2012 e 2014 nessas associações, o número de homens e mulheres associados nessas associações. É claro que há físicos e físicas fora dessas associações, mas para a gente ter uma ideia, ela é uma boa amostra. Então, nós temos, tanto na SBF como na ABFM, um número maior de físicos associados do que de físicas mulheres, né? Bastante maior. Se a gente olhar, o azul é a SBF, temos aí mais de 80% de homens e menos de 20% de mulheres. Se a gente olhar para a BFM, que é de Física Médica, a gente tem 65% de homens e 35% de mulheres. Então, a diferença ainda é muito grande. São dados antigos, né, 10 anos atrás, mais ou menos, 10, 12 anos atrás, mas se a gente puder acompanhar pelas outras estatísticas de outras áreas, eu posso dizer com bastante certeza de que não mudou muito esse cenário, né? E aí, lembra que eu falei para vocês que tem radioterapia, radiodiagnóstico, medicina nuclear? Esses dados são de 2005 a 2014 e também estão lá no artigo, e a gente pode ver que, separado na radioterapia, também temos mais homens do que mulheres. Por que a gente fez essa separação? Porque a radioterapia é a área mais tradicional da medicina nuclear, da física médica, e também é uma área que costuma remunerar melhor as pessoas que estão trabalhando nela, né? Então, para a gente ver se há alguma diferença entre as três áreas na presença de mulheres, né? Como é que é isso? Se há alguma diferença nesse sentido. Então, a gente pode ver que tem bem mais homens do que mulheres. Na radiodiagnóstico, o cenário não é muito diferente. Vocês podem ver que estava começando a se aproximar. Aqui está um pouquinho mais próximo, né? Agora em 2014, o último dado, está um pouquinho mais próximo de homens e mulheres, mas ainda assim tem uma maioria bastante superior de homens, né? Na medicina nuclear, mesmo cenário, muito mais homens do que mulheres, né? Então, era já de se esperar. A gente queria entender se tinha alguma diferença entre as três áreas, mas as três áreas, cada uma à sua maneira, ainda tem mais homens do que mulheres trabalhando, né? E que a gente faz para mudar isso, né? Bom, eu acredito muito na potência de programas de mentoria e aconselhamento, onde você tem uma pessoa, uma orientadora, uma supervisora, alguém que fica ali te orientando qual é o melhor caminho, qual é o melhor processo, o que você deve fazer, o que você deve estudar, que área da carreira você deve buscar, qual é o ponto da carreira, das áreas da física médica que tem menos pessoas, que se encaixa mais na sua personalidade, na sua forma de ver a vida. Então, programas de mentoria e aconselhamento costumam ser bastante eficientes, né? A representatividade também é muito importante. Se a gente não vê mulheres trabalhando na área que a gente gostaria de trabalhar, é como se isso não fosse possível, né? Então, tem um ditado norte-americano que as pessoas costumam dizer que é o que você não pode ver, você não pode ser. Então, é como se aquilo não existisse, como se não fosse uma possibilidade. Então, quanto mais a gente tem mulheres trabalhando, falando sobre isso, mais a gente se vê pertencendo àquele lugar, podendo também fazer parte daquele lugar. Acredito que para o futuro também é muito importante investir em políticas anti-assédio. Como todas as áreas que tem mulheres, há muito assédio, assédio moral, assédio sexual. Então, e hoje a gente ainda tem poucas ferramentas que garantem a nossa integridade, a nossa segurança na hora de fazer uma denúncia, né? Infelizmente, a gente ainda escuta, é a sua palavra contra dele, é difícil provar esses dados, as pessoas são muito corporativas, então
se protegem, né? O assediador sempre tem uma rede de pessoas que o protegem. Então, é muito importante que haja políticas anti-assédio. Políticas também equalitárias de parentalidade, né? Hoje a gente tem as mulheres que podem ter licenças maternidade de 4 a 6 meses e homens que têm 20 dias, né? Já foram 8 dias, hoje acho que são 20 dias. Então, assim, é claro que quem vai parar o seu trabalho, quem vai ter a sua carreira prejudicada por conta de um nascimento de um filho, é a mãe, porque a gente também tem o que a gente chama de economia do cuidado ou política do cuidado, onde se entende que um filho é sempre de responsabilidade da mãe, quando na verdade um filho é de responsabilidade de ambos os responsáveis e de toda a sociedade. Então a gente tem que ter políticas públicas de creche, a gente tem que ter políticas públicas que insiram esse homem, esse pai, no cuidado diário com a criança, que é muito cansativo, que toma o tempo do trabalho dessa mulher, que toma o tempo da pesquisa dessa mulher, né? E não toma o tempo desse pai, né? Não toma igualmente o tempo do pai. Então, políticas equalitárias de parentalidade é um caminho muito importante para que a gente possa ver mais mulheres em cargos de liderança, por exemplo, né? Que avancem em suas carreiras, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante é apostar no poder das redes de pessoas. Não estou falando das redes sociais, estou falando das redes de pessoas, as pessoas que vocês conhecem. Então, por isso que quando você vai para uma graduação, seus professores e professoras vão dizer para você participar de congressos. Ah, mas eu não tenho nenhum trabalho ainda para apresentar, não tenho nenhum, ainda é um tema que eu não entendo muito bem. Eu estou no início da graduação, só que os benefícios do congresso não se encerram somente em aprender coisas novas ou apresentar um trabalho, mas diria até principalmente em conhecer pessoas da sua área, conhecer seus pares, você vai conhecer seus futuros empregadores, você vai conhecer seus futuros colegas de trabalho. Então é muito importante formar uma rede de pessoas que atuam como você, que vão atuar na sua área, que vão trabalhar com as coisas que você trabalha, que possam te dar uma dica, que possam te ajudar numa decisão difícil que você tenha do seu trabalho, da sua carreira, das suas escolhas. Então, é muito importante que se aposte no poder das redes, né? E aí, queria deixar meu contato para vocês. Eu tenho uma rede social no Instagram chamada Bequereladas. É uma rede que não está muito ativa, mas é uma boa forma de me mandar uma mensagem, de fazer uma pergunta, se quiser. Então, eu acho que esse é o melhor contato que eu posso deixar para vocês. Eu queria agradecer muito ao convite. Queria dizer que a física médica ela é uma área muito bonita. É uma das poucas áreas onde a gente pode aplicar conhecimentos tão diversos, onde a gente tem a possibilidade de... Eu não preciso escolher se eu gosto da área de saúdes biológicas ou se eu gosto da área de exatas. Eu trabalho nas duas, né? Então, é difícil você ter uma área onde você possa encaixar seus interesses múltiplos. Então, a física médica é uma área desse tipo, onde você vai ter um contato muito grande com pessoas de conhecimentos muito diferentes. Você vai conhecer pacientes de diversas histórias de vida, de diversos lugares do país, né? E aqui eu também falo sobre a força do SUS. Eu sou uma trabalhadora do SUS que atende com qualidade os pacientes que chegam até o nosso serviço de medicina nuclear. Então, vocês vão aprender isso também, vocês vão ter essa possibilidade de trabalhar com o SUS, entender como esse sistema é tão abrangente, tão necessário, tão importante e que por isso a gente tem que lutar sempre muito por ele. Agradeço, estou à disposição para dúvidas, para perguntas, para contatos. Se quiserem perguntar alguma coisa, mandem uma mensagem lá no Instagram. Agradeço muito. Muito obrigada.